te perguntar que tempo é que vai fazer. Por exemplo, olha, vai ver se chove. Jorge Pronto, Gabriel. é isso que eu vou fazer. Pode ser. Carrega no botão, estás a ver? Mário Marques está mais uma vez na Praça da Alegria, climatologista. Olá, Mário, como estás? Olá, Jorge, bom dia, como estás? Obrigado por corresponderes ao pedido que te fiz da última vez que aqui estiveste, há sensivelmente um mês. Sobre que balanço sobre este mês De inverno. Desculpa, Correto. mês não, meses de inverno. É dezembro, janeiro e fevereiro. Sim, não é? sim, Aqueles 3 meses de inverno. Para vós, climatologistas, É o que conta é o a que nível conta, não é? de norma climática, Sim. são mais esses meses. De facto, estes meses, as pessoas têm a percepção de que choveu muito, de que foi inverno muito pesado, que foi inverno dito normal. Porque se fosse pesado, não é? Ok. Enviei até uns gráficos para serem mostrados Vamos ver. relativamente Podem colocar. ao inverno e, de facto, nós temos aqui as temperaturas a 1500 metros em dezembro e já vemos aqui a Península Ibérica. Espera, façamos uma legenda. Cores azuis. Quanto mais clarinhas, né, e indo para o roxo, para o Sim. Bordeaux, mais frio é. Ok. E nós Tudo que vemos for verde e amarelo é mais quente. é mais quente, Ok. claro. São cores mais tendencialmente Certo. mais quentes. Hemisfério sul, E vemos principalmente. que, de facto, aqui nesta animação, dezembro temos algumas intrusões de ar frio, né? Mas depois, a partir de janeiro, nota-se aqui toda a Europa constantemente a azul. Quando foi aquela neve Sim, que sim, ocorreu sim, em Espanha, primeiros quilómetros não nos atingia, não tínhamos aqui Verdade. um Foi nevão por histórico, foi por pouco, não é? pouco. Lembras que eu disse que iria existir Podia, não é? probabilidades, né, de ocorrer este frio. Portanto, Portugalzinho está aqui, meus amigos. Só para vos identificar a localização da Península Ibérica, Portugal está aqui. E reparem que nós tivemos aqueles 14 dias consecutivos de geadas mesmo no litoral, não é? Já não aconteciam há cerca de 30... Sim, mas não foi um inverno demasiado chuvoso. Não foi. Existe essa percepção porque... Já não estávamos habituados. Estamos habituados e recentemente o último inverno que tivemos assim muito semelhante foi o de janeiro. Aí de janeiro, fevereiro de 2001. Depois março que tivemos infelizmente aquelas situações, não é? 2009 também foi, mas foi mais frio. Houve muitas neves para as terras altas, 2009, 2010. Mas não tanta quantidade. Não tanta quantidade. Claro que nós temos agora aquela percepção que nos últimos anos, que chega fevereiro, já se começa a querer ir para a praia, já se começa a querer andar de calções, não é? É um pouco isso, não é? E nós vemos aqui que em janeiro, foi o 5 de janeiro, desde 1973, com as temperaturas mais baixas. Desde que há registros fiáveis, correto? Ok. Desde que há registros fiáveis. Portanto, este mapa que aqui vemos é de 1973 até este ano, até 2021. Exatamente. E isto relativamente às estações que fizemos Os no Portugal invernos, continental. ok? Os invernos. Continental. E aqui nós vemos as temperaturas, lá está aquela ligeira anomalia negativa no mês de janeiro. Porque de resto, dezembro foi tendencialmente na média e o fevereiro já começa a ser para a média dos últimos 30 anos. Sim. Aqui nós vemos claramente, né, na temperatura média, que o fevereiro foi acima da temperatura média. E claro, os anos equivalentes a 2021, 1977, 2006, em termos de temperaturas. Mas não foram um dos anos mais frios. Pois. Não, porque o fevereiro deu cabo da média, entre aspas. Se o fevereiro fosse frio, como foi janeiro, aí sim, eram um dos meses, um dos invernos mais frios. E depois, temos também como 91, 85, 73 e 75 como os dos mais frios que ocorreram, desde 1973. Desculpa, o 91 foi o mais frio de todos? Está por ordem? Está por ordem, mais ou menos. Foi 90, 91. 90, 91 foi um ano muito nevoso, onde nevou muito, portanto, e onde até Bragança também atingiu, em 85, salvo erro, foi o recorde de temperatura de 73, com menos 11, salvo erro, negativos. Foi assim uma destas situações. Poderemos passar à frente agora com a análise daqui das temperaturas, aquilo que nós vimos naquela situação, daquela animação. Animada. Vimos aqui 1 de dezembro, estávamos com o verde, aqui temos Portanto, a Península Ibérica, mais ou menos entre a média. amenas, Depois a 15 de dezembro já começa a existir aquela intrusão de ar frio, a baixar gradualmente, e claro, janeiro, não é? Logo 1 de janeiro, recordo que foi logo após a passagem de ano que este padrão se manteve, não é? Temos aqui todo este azul, desde a Islândia e, portanto, a se embarcar toda a Europa, inclusive a Europa de Leste, faltando só um pouco ali a nível meridional. Depois, a 15 de janeiro, já começou a aliviar ligeiramente, mas a Europa aqui continuava normal. Fevereiro, a grande diferença já, não é?
aquelas temperaturas a subirem, portanto, temperaturas mais amenas. E em 25 de fevereiro temos aqui uma pequena intrusão, mas nada de especial. Portanto, o janeiro foi um mês frio. Lá está, o janeiro que é geadeiro e de facto foi. Olhando para isto que tu acabaste de nos apresentar, nós podemos considerar que este é um ano que demonstra as alterações climáticas? Eu acho que não. Poderá ser mais a nível de situações atípicas. Ok? Como aquela neve, aquela situação de frio que ocorreram no Texas, correto? Que são raras de acontecer. Estamos à espera de ver terreno árido, mas não árido pelo frio, árido pelo calor. Não, e temperaturas onde normalmente nesta altura do ano estão à volta dos 15, 16 graus positivos, o caso de Dallas, não é? Por exemplo. E tiveram menos 16. Portanto, Porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu devido a uma interseção, neste caso até podemos ver aqui um bocadinho esta situação aqui. Interseção de ar frio polar provocada pelo vórtex polar. Isto é, o vórtice polar é uma situação que está nas camadas mais altas da estratosfera. Tinha aqui um anticiclone. O anticiclone, que manda no sentido dos ponteiros de relógio, injetou todo este ar frio que costuma estar no Alasca e no Canadá e no Ártico para aqui para baixo. E claro, as casas lá não têm condições. Pois, Dallas não precisa. Milhões de pessoas ficaram sem água porque os canos rebentaram completamente. As temperaturas fizeram com que mesmo aquelas casas de madeira, que é a construção habitual americana, não servisse de maneira alguma e ocorreram muitas mortes associadas ao frio. E estão subvalorizados, na minha opinião. Depois, nós temos aqui esta situação que ocorreu depois já na costa leste dos Estados Unidos. Vamos para o primeiro mês da primavera, então? Vamos para março? Para março, o mês da primavera, e vamos lá o ver mês das flores. O que é que tu prevês para março? Para prevês março. menos chuva. Sim, já estive a notar. E mesmo aquela situação, depois vamos falar só um bocadinho da primavera, não é? Março, o mês mais estável do que tem sido nos últimos anos. Ok? Mais seco e ameno do que tem sido nos últimos anos. E apesar de existir a probabilidade de um outro dia de trovoadas, eu acho que vai ser uma primavera com outra situação de trovoadas. O que é bom, porque isso indica que pontualmente pode cair a chuva onde é mais necessário, no interior e mesmo no Algarve. Eu acho que o Algarve não vai ser muito seco nesta primavera, poderá ter uma intrusão ou outra de chuva. Sim, porque ainda há algumas albufeiras a precisar. Sim, lá embaixo no Algarve. Sobretudo na parte de Castro Marinho, aquela parte do Sotavento. Mas já recuperaram imenso. Mesmo no Alentejo e o Alqueva recuperou imenso. Já está a 90%. Conforme até me tinhas perguntado. Depois falamos no final de fevereiro como é que a chuva irá acumular ou não. Na primavera, março molha o rabo do gato se fevereiro ficar farto. Okay? Fevereiro foi o mês. Foi o mês abundante de água. Foi mais do que nos últimos anos. Portanto, o gato ficou com o rabo molhado? O gato é que fica com o rabo molhado em mais tanto. Foi só pontinho. Quer dizer que pode não chover muito. Pode não chover muito. Portanto, e poderá ser um mês só de fugir um bocadinho a estas poças de água, não é? Um pouco assim. Aqui temos outra vez do inverno. Este slide, só para comparar aqui a precipitação. Estamos a ver, dezembro choveu mais e fevereiro estamos aqui com 14 dias acima da média, acima da média, e fevereiro claramente acima da média. E nós temos aqui uma dezembro, curva... queres tu dizer? Sim, dezembro acima da média e aqui também ligeiramente na média. Agora, nós temos aqui uma curva dos anos desde 1973 até 2021. Isso o que é? A precipitação no inverno? Exatamente. É a precipitação no inverno e temos aqui uma questão muito peculiar. É que este inverno, situa-se ligeiramente acima da média dos últimos mas muito 48. Tal como dizias. Mas há de reparar que nós, na primeira década de 2000, nós tivemos anos extremamente secos. Começa logo no ano 2000, o primeiro, não é? 2001 não, que foi aquele ano que choveu imenso. Mas depois temos aqui logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos onde ocorreu muito menos chuva. O que é que isso acontece? Claro. De ano para ano, as reservas de aquíferos, etc., diminuíram drasticamente. E mesmo depois aqui, né? 2012 então 2015, 2017, apesar de ter sido um ano muito seco. 17, 18 e 19, foi 3 anos seguidos. E, portanto, só recuperou um bocadinho 2020, 2021. Vamos lá ver nos anos seguintes como é que correrá, mas eu penso que provavelmente para o ano será uma situação. Bom, regressemos ao mês de março. Regressemos ao mês de março. E agora poderemos ir para a primeira semana, né? Para a primeira semana de março. Podem já passar? Onde eu espero que seja uma semana soalheira. Poderá ocorrer um dia ou outro mais cinzento, como é o caso de hoje, como poderá ser o caso do dia 4. Mas, de geral, em todo o território, será um mês... Nuvenzita ali, Sim, um chuvisco ali, portanto, nada de muito intenso, mais nos Açores. Temperatura subirá? Temperatura subirá, sobretudo nesta semana, durante o dia de amanhã e também no dia de dia 5 e dia 6 e dia 7, são dias muito soalheiros, coincidem com o fim de semana e, portanto, as pessoas têm uma tendência muito grande a explorar o sol e os dias muito mais limpos, como foi este caso este fim de semana. E depois, na segunda semana... Já lá iremos.
Na segunda semana já teremos aqui um padrão em que poderá haver um fluxo de ar marítimo mais úmido, o anticiclone dominará aqui toda esta vertente, portanto injetará ar mais úmido, mas as temperaturas não serão muito frescas, não é? Eu pus aqui o vento porque poderemos ter aqueles dias de nortada, um outro dia de mais de nortada, não é? E os Açores também estarão sob a influência do anticiclone, poderá atingir um ou outro dia. Chuvita, não é? Nos Açores é aquelas Esta quatro já é a estações. terceira semana. A terceira semana, um padrão soalheiro, espero, a semana mais soalheira do mês de março, onde as temperaturas subirão, eventualmente, anticiclone em cima de nós e, claro, também afetará um pouco a Europa, como iremos também abordar esta questão. Ora? Quarta e última semana, aí sim, espero uma semana Com alguma trovoada. chuva, Trovoada e chuva. Conflito de massas de ar, se calhar até poderá estar os dias mais quentes e depois, quando virá trovoada, dias muito mais frescos, não é? Sim. Mas eu acho que poderá afetar, com uma depressão em altitude, poderá afetar um pouco o Aqueles dias território, em que nós inclusive não na temos a Madeira. certeza que roupa vestir, não é? Exatamente, Ótimo. março, marçagão, não é? De manhã inverno, à tarde verão e à noite focinho de cão, não é? Podemos ter o pingozito, é o mês Exatamente. propício para as constipações. Como é que poderá ser a primavera? Padrão. Ora, vamos lá olhar para isto. Já sabes que temos estes mapas muito Sim, engraçados, sim. a 5.000 metros, mas com o geopotencial, portanto a pressão, e vemos aqui uma anomalia, né? Ao Isto oeste. é o ar a 5.000 metros, não é? Não, a pressão, a superfície de ar. e o potencial a nível da anomalia de pressão a 5.000 Ok. metros. E o que é que isso faz? Faz com que o vermelho seja bom tempo, não é? Ok. Tendencialmente, e a Europa poderá também ter uma anomalia positiva, isto é, poderá não ser muito instável, não é? Certo. E depois, a nível das temperaturas, a 1500 metros, que é aquele padrão que nós costumamos visualizar, também uma anomalia, não é? Aqui no território, que Particularmente coincide em Portugal, com esta situação. E mesmo também na Europa. Na Europa poderá existir uma anomalia positiva. Eu costumo verificar que aquilo que começa cedo, há uma tendência para terminar tarde. E nesta situação, nós tivemos temperaturas há poucos dias, quer na Inglaterra, quer na França e na Alemanha, e na Polónia de 18 e 19 graus. Sim. Portanto, a primavera, uma primavera muito antecipada para lá. E, portanto, é este o padrão. Quer dizer que haja uma outra semana mais complicadita. Podemos depois abordar um pouco o abril, não é? Sim, depois falaremos com certeza sobre isso. Mas também tivemos temperaturas acima do normal nos polos. Sim, isso sim. Sim, acima do normal e neve abaixo do normal. Acho que até pode ser considerado um recorde. Aí sim sentimos as alterações climáticas. Aí sim, sem dúvida, e há uma outra coisa muito interessante que eu tenho vindo a defender juntamente com muitos climatologistas europeus e mundiais, que é, há um enfraquecimento muito grande da corrente do Golfo. E nos últimos anos de 30% a 45%. E se a corrente do Golfo não existisse, nós não tínhamos o clima ameno, porque há um braço que passa por cima dos Açores e que passa pela costa portuguesa e, portanto, suaviza um pouco o clima. E o que é que acontece? Com cada vez mais água doce, o derretimento das calotes polares, quando chove em todo o continente terrestre, né, europeu, e não só, e mesmo o americano, a água flui mais depressa devido à drenagem que existe. Portanto, há mais água doce nos oceanos. Portanto, o efeito salmoura, que deveria de ser mais eficaz na concentração e densidade das águas e das temperaturas, não está a ocorrer e, portanto, o que é que acontece? Essa corrente está a enfraquecer e é complicado. A ver, vamos o que é que irá suceder às nossas vidas se nós não tomarmos juízo. É verdade. Mário, muito obrigado por aqui teres vindo. Bom mês para ti. Igualmente. Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado.